no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 34. Retomamos hoje a nossa série no Evangelho de Mateus. Já chegamos à metade do livro do Evangelho e hoje nós vamos ver do capítulo 14, a partir do versículo 34, o que nos ensina o Evangelho até o versículo 20 do capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós agora vamos orar e a nossa oração, ela será acompanhada do coro brilho celeste. O coro irá entoar um hino que é uma oração para que o Senhor atenda ao nosso clamor, escute a nossa oração e nos ensine a sua santa lei. Ouçamos e oremos. O final do capítulo 14, ele prepara todo o leitor e ouvinte do Evangelho de Mateus para aquilo que vai começar a ser tratado no início do capítulo, e onde Jesus vai mais uma vez combater o falso ensino dos religiosos de seu tempo, dos religiosos da sua época. Os versículos de 34 a 36 do capítulo 14, que vocês acompanharam atentamente a leitura comigo, nós encontramos nestes versículos aquilo que se sucedeu após o Senhor Jesus ter andado por sobre o mar. E então, chegando com os seus discípulos no outro lado, na terra em Genezaré, atravessando o mar da Galileia, os homens continuaram a reconhecer a obra, a vida, o ministério de Jesus. Naquele instante, naquele momento, o Senhor Jesus já era extremamente famoso, a ponto de as multidões afluírem e correrem até ele. Mas não somente por ser ele um pregador poderoso,
não somente por ser ele aquele que estava ali falando palavras de vida, mas porque o Senhor Jesus era aquele que se condoía com as necessidades dos que estavam ao seu redor. Ele demonstrava e ele transpirava profunda compaixão. O Senhor Jesus, ele não tinha nenhum problema em sentir e cheirar igual ao povo. E o que nós notamos aqui, versículo 35, é que quando os homens reconhecem quem estava ali naquela terra, quem estava ali com eles, eles então mandaram avisar a toda a circunvizinhança, ou seja, aos arredores da região, e eles fizeram mais uma vez o que sempre foi feito durante todo o ministério de Jesus: trouxeram-lhe enfermos, pessoas que estavam doentes, necessitadas, que precisavam de auxílio, de assistência, e eles rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da veste de Jesus, à semelhança daquela mulher do fluxo de sangue. E diz então o final do capítulo 14, versículo 36, que todos os que tocaram Jesus ficaram curados, eles ficaram sãos. O que acontece aqui no final do capítulo 14 nos prepara para o que nós vamos ver hoje, quando Jesus ele combate com a palavra a falsa ideia de que a tradição dos homens ela é mais importante e maior do que o próprio evangelho. Olhem comigo e observem comigo que após este acontecimento, onde o Senhor Jesus mais uma vez curou pessoas, os fariseus então, eles questionaram a Jesus, e agora não estamos lidando com fariseus e escribas comuns. Esta classe aqui de fariseus e escribas era aquela que veio de Jerusalém ou estava vindo de Jerusalém e era a mais respeitada da época. Por isso que o evangelista faz questão de destacar o que nós vamos ler agora juntos nos versículos 1 e 2 do capítulo 15. Vamos ler. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? O que o Senhor Jesus agora está tratando ou enfrentando são homens muito respeitados, os doutores daquela época no tocante à lei, que saíram de Jerusalém para conhecer o pregador nazareno. Eles queriam saber quem é Jesus, ou quem era Jesus. E eles então viajam de Jerusalém, eles se dirigem até Jesus, e de cara eles já começam a tratar com Jesus o que eles estavam vendo seus discípulos fazerem. Lembrem comigo que de certa feita ou em certo momento, os fariseus questionaram a Jesus porque os discípulos estavam debulhando milho para comer no dia de sábado. Então, não é difícil entender que os discípulos estavam refletindo a vida e o comportamento de Jesus, e que eles não estavam mais tão preocupados com aquilo que era a tradição de homens naquela época. Então os fariseus, eles se aproximam de Jesus, eles chegam com uma pergunta específica, eles querem saber de Jesus alguma razão, ou eles querem questioná-lo sobre um assunto, e o assunto é este que vocês acabaram de ler comigo. Eles perguntam no versículo 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Era algo muito sério e grave quebrar ou transgredir aquela tradição. O que nós estamos vendo aqui, ou estamos lidando aqui, ou o que nós estamos observando, é algo que era tão importante para os fariseus e escribas daquela época, que tinha um peso maior, por vezes, do que a própria lei de Deus. A chamada halakha, que era a interpretação dos escritos do Antigo Testamento, era formada de volumes e mais volumes a respeito da interpretação correta da lei.
Por exemplo, no que diz respeito ao lavar as mãos, eles tinham páginas e páginas, volumes e volumes de como os judeus deveriam lavar as suas mãos. Por exemplo, se eles derramassem água apenas sobre uma mão, esta mão estava considerada limpa. Mas se eles derramassem apenas um pouco de água sobre as duas mãos, elas ainda não estariam purificadas e eles precisavam derramar um terço a mais. Então, nós estamos tratando aqui de indivíduos extremamente zelosos, religiosos, tomados por sua tradição e que não podiam de maneira alguma transgredir ou quebrar um ponto sequer. Por isso eles chegam até Jesus e eles dizem: por que os teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos, quebrando esta tradição? Pois eles, quando comem, não estão lavando as mãos. A questão não era simplesmente higiênica, embora nós saibamos que os judeus eles são extremamente preocupados com a higiene, mas era uma questão muito mais ligada à tradição e ao ritual que deveria ser feito todas as vezes que eles iam comer. Lavar as mãos, seguindo uma série ou um manual de interpretação da lei de Deus. Agora, a tradição aqui, ela é apresentada pelos fariseus e escribas como algo extremamente importante, valoroso. Mas qual é a resposta que Jesus então dá a eles? Jesus dá uma resposta com outra pergunta. E aqui nós podemos aprender algo muito importante quando estivermos testemunhando e defendendo a nossa fé. Como cristãos, muitas vezes nós somos perguntados sobre uma série de questões. Por exemplo, com certeza muitos de vocês foram perguntados essa semana toda: por que você não vai para o Precaju? E às vezes a gente tenta logo responder: eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Aprendamos com Jesus. Quando nos perguntarem, nós perguntamos primeiro: e por que você vai para o Precaju? E aí você começa a confrontá-lo e dar as razões por que você não participa de uma festa mundana. Então, Jesus não foi simplesmente explicar para eles, Jesus queria saber o porquê daquele questionamento. E então o que é que ele faz? Versículo de número 3. Jesus agora, ele vai responder os escribas e fariseus com uma nova pergunta. Vamos ler juntos. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vejam só, a questão agora era outra totalmente diferente. Eles chegam para Jesus e eles querem saber por que a tradição dos antigos estava sendo quebrada. Eles eram homens extremamente respeitados, eles eram os doutores de Jerusalém. Eles conheciam toda a lei e aquilo que eles diziam ou os pontos que eles interpretavam, todos os judeus obedeciam, em sua maioria cumpriam à risca, sem ao menos questionar. Mas agora eles estão diante daquele que pela palavra da sua boca criou os céus e a terra e até mesmo aquelas pequenas vidas. Eles estão diante do legislador, daquele que entregou ao seu povo os seus mandamentos e que quer saber algo muito mais importante e sério: por quê? Eles estavam elevando a tradição acima do mandamento e da lei de Deus. Jesus então pergunta àqueles homens: por que vocês estão transgredindo também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tradição e mandamento, tradição e escritura. Agora o Senhor quer mostrar uma grande diferença que há. O Senhor Jesus agora quer mostrar a superioridade da escritura ou da palavra sobre a tradição. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai citar apenas um ponto específico da chamada Halakha, que era o livro de interpretação dos mandamentos de Deus dos judeus daquela época. Jesus então, ele vai questioná-los, mas vai apontar apenas um erro que eles estavam cometendo abertamente e quebrando a lei do Senhor. Observem a leitura dos versículos 4 a 6. Apenas observem. Jesus perguntou: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem disser a seu pai ou a sua mãe
quem maldisser, melhor falando, a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus então faz uma pergunta e aponta apenas um ponto específico onde a tradição ela estava se elevando ao evangelho ou à lei de Deus e estava quebrando um princípio claro e básico estabelecido pelo Senhor. Ele cita o 5º mandamento. Ele diz, porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E somado a este mandamento, ele ainda cita Levítico e diz, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas o que é que vocês estão dizendo? Jesus então trata deste assunto nos versículos 5 e 6. O que é que vocês estão ensinando? O que é que a Halakha de vocês está estabelecendo? Que se você tivesse bens, e então dissesse que estes bens estavam sendo dedicados ao Senhor, você então estaria desobrigado de cuidar dos seus pais e eles poderiam morrer à míngua. Percebem? A tradição supervalorizando um mandamento claro estabelecido pelo Senhor. Honrar pai e mãe não significa apenas pedir a bênção a seu pai, que na realidade já é algo que está se acabando, está sendo esquecido por nossa geração. Honrar pai e mãe implica, e a força do 5º mandamento, em respeito que envolve cuidado e amparo para com seus pais. Percebam bem, quando um homem deixa de ser menino e se torna um homem, e ele então agora constitui família, ele precisa deixar pai e mãe porque ele vai se unir à sua esposa e ele se tornará com ela uma só carne. Ele vai constituir um novo lar, mas isso não implica dizer que ele deve abandonar os seus pais. Quando seus pais precisarem dele, ele deve socorrê-los. Quando seus pais envelhecerem, e à medida em que envelhecem, eles não podem ficar desamparados, do mesmo modo que o seu pai um dia cuidou e criou você. Na história da vida, na trajetória da vida, um dia eles irão envelhecer, e o mandamento então preserva a honra e o cuidado que você e eu devemos ter quando os nossos pais envelhecerem. Quem é que vai cuidar deles? Somos nós. Nós precisamos ampará-los. Agora a tradição ela vem e ela diz o seguinte, ou ela estava dizendo o seguinte naquela época, que se alguém dissesse a seu pai ou sua mãe que os seus bens estavam sendo dedicados ao Senhor. Se vocês observarem lá no Evangelho de Marcos, a palavra literal é preservada. Se vocês disserem que é corban ao Senhor, ou seja, uma dedicação daquilo que você tem ao Senhor, você então está desobrigado de cumprir o mandamento de Deus. Agora o interessante, irmãos, é que toda a tradição, elevando-se acima da palavra de Deus, ela nunca é perfeita, ela nunca atende e cumpre as exigências de Deus, porque o Senhor em sua lei, que é perfeita, Ele oferece ao seu povo a maneira correta como o seu povo deve viver. E sabe o que é que acontecia naquele tempo? Não estavam aqui estes homens fazendo voto de pobreza, não. Eles estavam querendo se desobrigar de cuidar dos seus pais e viverem as suas vidas na boa. Eles apenas precisavam dizer, olha pai, olha mãe, eu não posso cuidar de vocês porque o que eu tenho é corban ao Senhor. Mas eles não entregavam tudo, o tesouro não era do Senhor, eles podiam viver como quisessem, fazer o que quisessem com seu dinheiro. Percebem o perigo da tradição elevada ao mandamento de Deus? E o Senhor então vai no ponto certo, e Ele diz, vocês dizem que é oferta ao Senhor aquilo que poderíeis aproveitar de mim.
Ou seja, agora que você tem condição, você não quer assumir a responsabilidade e o cuidado paternal ou para com seus pais. E completa o versículo 6: esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. Perigoso este mandamento baseado na tradição. E conclui o versículo 6 com as palavras sérias de Jesus: e assim vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus continua, e agora ele vai trazer uma palavra dura para aqueles homens. Percebam, eles chegaram na boa, eles chegaram cheios de si, os doutores de Jerusalém se apresentando ao Senhor e dizendo: que história é essa? Dos seus discípulos comerem e não lavarem as mãos segundo a tradição do Senhor, ou dos anciãos. Jesus então disse: e que história é essa? De vocês transgredirem o mandamento de Deus por conta da tradição de vocês e deixarem seus pais morrendo à míngua. Jesus não poderia dizer outra palavra que se encaixasse melhor, por ser ele o Senhor da palavra, e o que ele diz aos fariseus e escribas é algo muito duro. Versículos 7 a 9, vamos ler? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agir e acreditar que a tradição pode substituir a perfeita palavra de Deus é hipocrisia. E semelhantemente ao que Isaías enfrentou em seu tempo e profetizou em seu tempo, porque o povo ia para a casa do Senhor e dizia: templo do Senhor é o nosso, mas estava sacrificando seus próprios filhos aos falsos ídolos. O que o Senhor Jesus está então agora enfrentando é a mesma hipocrisia daqueles que afirmavam honrar ao Senhor com seus próprios lábios, mas que estavam com o seu coração bem distante dele. O Senhor deixa isso de maneira muito clara, irmãos, quando ele fala que aquela adoração era vã. Versículo 9, porque eles estavam ensinando doutrinas que são preceitos humanos. É algo extremamente perigoso, irmãos, quando nós colocamos aquilo que é tradição para a nossa vida, e principalmente tradição para a igreja, como uma condição que não pode ser mudada jamais. Vejam que o grande problema da igreja romana é colocar a tradição acima da Escritura Sagrada. É afirmar que a própria tradição e a interpretação dos seus cardeais, representados pelo sumo pontífice deles, o Papa, está acima da Escritura Sagrada. Recentemente, o Papa Francisco afirmou que o inferno não é um lugar de fogo e que Adão e Eva não existiram. Ele coloca a sua ideia, ele coloca a sua interpretação, o seu peso com a tradição acima do que a Escritura diz. Que o inferno é um lugar real, é um lugar de sofrimento, é um lugar de fogo eterno, e que os nossos primeiros pais foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ele afirma que o próprio cromossomo que nos é único e que nos faz ligados uns aos outros no mundo e ligados a Eva é irreal e não existe. É a tradição sobrepujando ou tentando tomar aquilo que é verdadeiro e maior, a Escritura Sagrada. Mas nós precisamos também afirmar o seguinte, irmãos: nem tudo que envolve a tradição é inerentemente ruim. Nós vamos encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo aos crentes que guardassem as tradições. Nem tudo o que é tradicional é ruim, mas a tradição sempre precisa passar pelo crivo das Escrituras. Por exemplo,
terno ou o pastor usar terno é uma exigência da Bíblia? Não, é tradição. Mas se não é algo ruim que o pastor se apresente de uma maneira adequada para pregar o evangelho, por que deixar de usá-lo? Mas se acontecer um dia do pastor começar a usar toga genebrina, que foi usada no passado, levantando a história dos primeiros missionários aqui, soube recentemente que um dos nossos pastores, o alemão Hans Neumann, que foi professor em Recife, ele chegou a pregar de toga e também de barré, aquele chapeuzinho que o Calvino usava em Genebra, na igreja de Estância. Será que ele então cometeu um grande pecado por usar uma toga e pregar o evangelho? É tradição. Você usa ou não usa, você se adequa, você se adapta. Mas todas as vezes que a tradição, então, ela começa a tomar o lugar daquilo que deve ser priorizado e que é verdadeiro e que está baseado no mandamento e na palavra de Deus, então nós começamos a enfrentar um problema muito sério. O que o Senhor então nos diz, e o que o Senhor nos aponta aqui, é que aqueles homens estavam agindo com hipocrisia e estavam adorando em vão, porque ensinavam doutrinas que são preceitos de homens. Jesus então agora vai caminhar um pouco mais e vai falar para a multidão, e mais à frente ele vai explicar o que estava dizendo aos seus discípulos. Vamos ler juntos os versículos 10 e 11. Vamos lá. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. É óbvio que Jesus não estava dizendo aqui que ser cristão agora é ser um indivíduo agiênico ou anti-higiênico, que eu não vou mais lavar as mãos para comer, que eu não vou mais cuidar da minha asepsia, da minha higiene, da minha limpeza. Lembrem-se que o contexto claro aqui é o Senhor combatendo uma tradição vã, que não valia para nada e que estava anulando um mandamento extremamente importante. O que o Senhor está dizendo aqui é o que contamina o homem, na realidade, é o que sai de dentro para fora, e não aquilo que entra por sua boca. Aí vejam qual foi a reação dos discípulos, e eu vou deixar para explicar melhor esse assunto à medida em que nós caminhamos, porque os discípulos eles não gostaram muito da palavra de Jesus, não. Porque veja só, Jesus estava tratando com os doutores de Jerusalém, e aí os discípulos, eles não gostaram muito da ideia, não. Versículo 12, vamos ler. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Jesus, são os doutores de Jerusalém. O Senhor não está percebendo a oportunidade que estás perdendo? O Senhor está escandalizando os homens. O Senhor precisa saber entrar e sair. Politicamente correto, o Senhor precisa agir. Jesus, o Senhor sabe o que o Senhor acabou de fazer. Vejam só a petulância dos discípulos, que é muitas vezes a nossa, de querer achar que o que nós pensamos ser o certo e o melhor, pode subir e ultrapassar o que Jesus diz e que nós devemos fazer e viver. Eles disseram: Senhor, sabes o que acabastes de fazer? O Senhor acabou de escandalizar os fariseus. Agora vejam só a resposta de Jesus. Jesus respondeu o quê? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O que o Senhor Jesus deixou claramente dito, falado, foi que aqueles que não pertencem ao Pai Celestial se escandalizarão com o Evangelho, não permanecerão, serão arrancados pelo Senhor. E Jesus aqui usa uma aplicação importante no versículo 14. Os fariseus, eles gostavam de ser chamados assim, os guias dos cegos. Era assim que eles gostavam de ser conhecidos, aqueles que guiam os cegos.
Vocês já perceberam que toda vez que um homem se levanta e tenta colocar a tradição acima da Escritura, ele se apresenta assim? Somente eu tenho o poder e a capacidade de esclarecer para as multidões a verdade oculta. Eu, e somente eu, recebo a revelação e tenho a palavra direta do Senhor. Eu, e somente eu, tenho a capacidade e o poder de guiar aqueles que são cegos. Todo falso profeta, ou aquele que tenta colocar a sua tradição, a sua verdade acima da verdade de Deus, se apresenta assim. É fácil de identificar esse tipo de pregador e esse tipo de líder religioso. Jesus então disse: deixem eles, são cegos, guias de cegos, e vocês sabem o que é que vai acontecer se um cego guiar outro, não é? Eles vão cair os dois, ambos cairão no barranco, cairão no buraco. Aí Pedro entendeu. Mais uma vez, representando aqueles discípulos mais chegados, os que estavam aprendendo com o Senhor, os apóstolos, Pedro entendeu. E ele então se dirige a Jesus, e ele então diz: Senhor, explica-nos a parábola, ensina para nós. Jesus então no versículo 16 diz: também vocês não entenderam ainda, não compreenderam o que eu acabei de dizer? Muito bem, Jesus então vai explicar, e ele vai dizer a partir do versículo 17 até o versículo 20, o que nós vamos ler finalizando essa sessão. Vamos lá. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus então, ele explica o que ele estava dizendo. Vocês não compreenderam o que eu falei, pois eu vou explicar. Tudo o que entra pela boca não desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Para que toda criança aqui entenda, e permitam a minha informalidade, Jesus disse que tudo o que comemos e entra na nossa barriga e vai para o nosso estômago, depois sai, vira cocô. É simples. Vejam que linguagem simples, clara, direta, que não escandaliza ninguém, porque todo mundo faz isso. Fomos criados assim, é a nossa estrutura. Jesus estava mostrando que o que eles estavam supervalorizando era algo que fazemos constantemente. Eu lembro que no interior, quando às vezes nós derrubávamos o biscoito no chão e ficávamos meio assim, pego, não pego, aí os mais velhos diziam: menino, pega e coma, porque o que não mata engorda. Aí ninguém morreu, não é verdade? O que Jesus está mostrando aqui, meus amados irmãos, é que o mais importante, os fariseus estavam invalidando porque eles acreditavam que a sua interpretação da lei era melhor e maior. E a lei de Deus cada vez mais sendo esquecida, empurrada e abandonada. E ele então diz, versículo 18: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E ele vai deixar de maneira muito clara, sendo ele aquele que conhece os corações, uma visão nítida, como que numa tela muito perfeita, a imagem que todos aqueles discípulos puderam ver, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, a blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Torno a lembrá-los, Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos nos preocupar com a saúde do nosso corpo. A turma gosta de brincar comigo dizendo que depois que eu fui para o seminário e virei pastor, eu não como mais no Ceasa. É a conversa do Lindinalvo. E lembro que naquela época os missionários que iam para o Santa Maria
Sempre às segundas-feiras comíamos no Ceasa e comendo aquelas verduras da churrascaria lá do Ceasa. O prato era barato, acho que uns R$2 ou R$3, né, Linal? Eu e o Magão pegamos uma verme brava e tivemos que tratar. Jesus não está dizendo que nós não iríamos pegar e nos contaminar se nós não tivéssemos o trato, a higiene, o cuidado com os alimentos. Jesus está mostrando aqui a importância de não esquecermos que o que é mais perigoso para o homem é aquilo que procede, aquilo que sai do seu próprio coração. Eis a razão porque ele disse: é do coração que procedem todos os maus intentos dos homens. Quando o primeiro assassinato da terra aconteceu, quando Caim matou seu próprio irmão Abel, ele primeiro maquinou em seu coração o que queria fazer. Ele chamou seu irmão para acompanhá-lo até o campo. Ele matou seu irmão e lá o escondeu de seus pais. Ele foi advertido pelo Senhor antes disso, quando disse: o pecado jaz à porta, Caim, cumpre a você dominá-lo. Jesus aqui então condena os fariseus, dizendo: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vejam comigo uma comparação no Antigo Testamento, lembrando juntos que esta foi a Bíblia do tempo de Jesus. Jeremias capítulo 17, vamos para lá. Jeremias 17. Em Jeremias capítulo 17, nós encontramos uma advertência importante. A partir do versículo de número 1, o profeta então, ele diz, Jeremias 17, a partir do versículo de número 1, eu peço a atenção dos irmãos: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Onde é que estava o pecado do povo? No coração. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. O que eles estavam sofrendo, sofreram porque começou em seu próprio coração. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. E aí então, continua o Senhor falando ao povo, exortando ao povo, e quando ele chega no versículo de número 9, precisamente o que ele diz, vamos ler: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jesus está falando aquilo que foi dito no passado, que se configura a sua própria palavra, e lembrando que o pecado de seus pais, o pecado que levou a uma adoração falsa, porque eles estavam seguindo os seus próprios corações, é porque eles estavam sendo enganados por si mesmos. E Jesus então, ele aqui está lembrando aos fariseus e escribas o que Jeremias havia dito há muito tempo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O versículo 10 responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A conclusão prática, irmãos, de tudo o que nós vimos hoje, e que deixa muito claro para nós a forma como nós devemos caminhar, é que sempre aquilo que fazemos deve passar pelo crivo das Escrituras Sagradas.
Nunca devemos agir segundo o nosso coração, porque o nosso coração necessita ser esquadrinhado pelo Senhor. Muitos ainda hoje agem como os escribas e fariseus e por isso praticam uma adoração hipócrita e vã, porque seguem os preceitos humanos e se esquecem da pureza e da simplicidade do Evangelho. Muitos fazem votos de dedicação ao Senhor e acreditam que esta dedicação vai fazer com que eles se esqueçam de cumprir os mandamentos de Deus. Agir assim é agir de maneira falsa, é agir de maneira hipócrita. O Senhor mostra claramente o cuidado que nós devemos ter, primeiramente com o nosso coração. Se cuidarmos do nosso coração, se dermos ouvidos à palavra de Cristo, se ouvirmos a voz do Senhor que diz: filho meu, dá-me o teu coração, então nós seguiremos muito mais o que diz a Escritura e vamos sempre ponderar se aquilo que fazemos está acima do que Deus diz. Se nós devemos incrementar uma adoração e fugir da simplicidade porque eu acho mais bonito e eu acho mais certo, ou assim nós vamos encher a igreja e ela vai ficar lotada por conta da minha criatividade e habilidade, ou se devemos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos diz, e se nós vamos continuar cuidando do nosso próprio coração, e se nós vamos sempre nos lembrar que se nos afastarmos da verdade, não devemos esperar que brotem coisas boas ou virtudes naturais da nossa própria alma, porque foi Jesus mesmo quem disse, meus queridos e amados irmãos, o que procede do nosso coração, se nos afastamos do Senhor e seguimos a nossa própria mente, é aquilo que o versículo de número 19 claramente estampa para nós. Eu não preciso me delongar mais para tratar com você e lembrar a você aquilo que se passa em meu coração e em seu coração, se nós não estivermos sempre juntos, unidos a Cristo. Se vivermos sem freios, se vivermos segundo as nossas leis, viveremos como os mundanos vivem, praticaremos o que os ímpios praticam, agiremos como eles agem, criaremos a nossa própria forma de vida, a nossa própria adoração. Jesus nos ensina claramente aquilo que nós devemos observar e viver, não nos esquecendo que este acesso, esta comunhão, o fato de Ele permitir que nós nos toquemos nele e sintamos a sua presença, nos traz uma garantia maravilhosa de que se caminharmos com Ele, caminharemos bem. E se fizermos a sua vontade, estaremos adorando ao Senhor da maneira como Ele se agrada, porque Ele nos ensina na Escritura Sagrada. A adoração, ou qualquer outra atitude da vida cristã, ela deve ser pautada por aquilo que Cristo acabou de nos ensinar nesta noite. Muitos de nós têm esquecido de seus pais. Muitos de nós têm abandonado o propósito supremo da vida, que é a glória de Deus, buscando seus sonhos, seguindo seus alvos, porque por um momento e por um instante acreditaram na tradição dos anciãos. E não se engane, irmãos, essa tradição ela está tão impregnada dentro de nós, que só quem pode realizar a purificação e inclinar o nosso coração sempre à palavra de Cristo é Ele mesmo, somente Ele. Que sejamos nesta noite convidados a entendermos mais uma vez o propósito pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo, para nos trazer a verdadeira liberdade e nos romper das amarras e nos romper das tradições que muitas vezes escravizam os homens. Que nos lembremos mais uma vez que Cristo nos trouxe a liberdade para que o adorássemos com liberdade, mas a adoração com liberdade não implica em seguirmos os nossos próprios caminhos, mas em entendermos sempre qual é a vontade de Deus, para que não o honremos apenas com os lábios, com o coração longe dele, mas que o honremos com a boca, porque este louvor com os nossos lábios procede de um coração transformado. Oremos ao Senhor.
Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças e bendizemos o teu santo nome, porque pela graça de Jesus fomos libertos de toda a tradição humana que nos escravizava e nos fazia acreditar que podemos fazer o melhor à parte de Cristo. Nós te agradecemos, ó Senhor, nós te louvamos, porque em Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade e livres podemos servi-lo e adorá-lo, tendo os seus mandamentos como o caminho para o nosso reto viver. Nós te louvamos, ó Senhor, porque até mesmo aquilo que é simples e que tradicionalmente não é ruim, nós sempre analisamos e fazemos passar pela suprema palavra que está acima de qualquer tradição e que deve governar a vida do crente, a vida da igreja, porque pela palavra Cristo nos ensina e nos conduz ao caminho da vida. Nós te louvamos, ó Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, muitos têm a oportunidade do esclarecimento que vem do Senhor e são chamados a em Cristo serem libertos de seus próprios valores e crenças e confiados nele pela fé, crendo nele como seu Senhor e Salvador, caminharem sempre e sempre para aquilo que é certo e para o lugar onde Cristo preparou para todos os santos, para o reino celeste, para o reino onde todos viveremos de fato, livres, libertos de toda e qualquer maldade, de todo e qualquer mau desígnio do coração. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos assim e a entendermos que é através dessa simplicidade santa que o Senhor se agrada e nos ensina e recebe o nosso louvor e adoração através da leitura simples da palavra, da pregação, do canto, da oração, dos sacramentos que são ministrados ao povo. Abençoa-nos, ó Senhor, e livra-nos deste pecado grave e terrível do nosso tempo, onde os homens estão seguindo seus próprios corações e estão sendo enganados e caminhando para a morte. Livra-nos, ó Senhor, de fazermos aquilo que lhe desagrada e ajuda-nos, ó Senhor, a sempre te prestarmos um culto verdadeiro, espiritual, para a honra e glória de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.